Fala Fiel, beleza? Mais um vídeo no canal, rapaziada. Pós-jogo aí, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians, né? O jogo foi no Allianz, né? Cheio de chuva. Chuva comeu solta lá no Allianz, demorou, atrasou o jogo de novo, meia hora de atraso para poder escoar a água, tudo mais. E daquele jeito, né? O jogo foi daquele jeito. Corinthians saiu atrás, empatou com o gol do Yuri Alberto ali. O Memphis roubou a bola, meteu pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto botou rasteirinha no canto, saiu, comemorou, chutou a bandeira, tomou amarelo. E aí, no segundo tempo, simulou uma falta, tomou o segundo amarelo, foi expulso, complicou o jogo. O jogo tava ficando um pouco mais confortável no final do primeiro tempo pro Corinthians. Aí no começo do segundo tempo o Yuri foi expulso, aí dificultou de novo. E apareceu ele, né? Hugo, Hugo Souza, o nome do jogo, pegou tudo, pegou pênalti ali nos acréscimos, decisivo, resolveu pro Corinthians, segurou o empate. E é isso, rapaziada. Mais um jogo que o Hugão se consagra, né? Nome do jogo aí. Infelizmente foi o Hugo, mas felizmente temos ele aí para salvar o Corinthians. E é isso, vamos ver o que a galera tá falando sobre o jogo, rapaziada. Bora lá. O Hugo já foi o melhor no jogo do Novo Horizonte, também pegando um pênalti, né? Ele vive um momento realmente iluminado, ele tem estatura, ele tem agilidade, ele tem técnica. Então isso faz dele esse goleiro completo que ele é. E aí o Estevão, que vinha se destacando também como um dos melhores em campo, acaba no pênalti, né? Enfrentando o Hugo e o Hugo levando a melhor. E foi esse o panorama do jogo. O Corinthians aproveitou dois erros do Palmeiras, né? Primeiro, quando o Rios perde a bola, o Memphis acha o Yuri para fazer o gol de empate, quando o Palmeiras era melhor. No segundo tempo, com os ajustes do Ramon, até equilibrou a partida, mas o Palmeiras continuou tendo mais posse de bola. Veio a expulsão, o Palmeiras continuou melhor. O Abel mexeu bem no time, usou as armas que ele tinha, né? No banco, para fazer com que o Palmeiras continuasse pressionando o Corinthians. Saiu o pênalti e aí o menino vai lá com personalidade, carrega uma responsabilidade até que é maior do que deveria ser para ele. Essa imagem aí é muito forte, né? É. Dele chorando copiosamente, né? Sentindo esse momento. Acaba o jogo, ele vai ao chão e fica aos prantos, né? Mas é um menino que só tem 17 anos. Não é para ele ser o principal jogador do Palmeiras, para ser o responsável por criar as principais jogadas, por sofrer o pênalti, por ir lá bater o pênalti. Quer dizer, é muito peso em cima das costas desse menino que vai amadurecendo. Claro que com isso vai fazer com que ele amadureça, mas errar um pênalti faz parte do jogo, né? Ele bateu bem, bate da forma como ele costuma bater, forte, chapado no canto, só que o Hugo foi mais feliz. Ô, Ricardinho, dando meu boa noite pra você também, meu parceiro. Seguinte, mérito 100% do Hugo. São 6 defesas de pênalti pra ele e mais uma vez ele decide o jogo a favor do Corinthians, né? Help me, I help you. O popular me ajuda a te ajudar, né? E o Hugo não precisa de ajuda, né? Porque o Hugo é um espetacular, um goleiro sensacional. O Corinthians, que tem tido grandes goleiros, né? Cássio, Walter, aí teve o menino que tá lá na Inglaterra, Carlos Miguel, e agora tem o Hugo, que chegou, eu até conversava antes do jogo, ali no banco de reservas, com a assessoria de imprensa do Corinthians, e eles enxergam da maneira que a gente enxerga. O Hugo é para ser goleiro do Corinthians por muitos e muitos anos. Na segunda-feira, ele pega um pênalti, que a bola também vai no canto, e hoje a explosão dele, Veloso tá aqui, ó, foi goleiro. É impressionante a explosão que ele tem para chegar na bola. Se tem uma coisa que o Corinthians não precisa se preocupar, é com o goleiro. Olha, Dorival Júnior, uma boa opção, hein? Vitor Sérgio Rodrigues, dando meu boa noite pra você também já aqui no nosso último lance. Ainda sobre o Hugo, VS. Ele termina o jogo hoje maior do que ele começou. Esse cara tá crescendo de tamanho com a camisa do Corinthians, né? Boa noite, VS. Muito boa noite, Otávio, boa noite aos amigos, quem está acompanhando aqui na Max e também na TNT. Tá construindo ali uma trajetória muito impactante, muito bonita com a camisa do Corinthians. 6 pênaltis defendidos, jogo Novo Horizonte, Corinthians tomando um calor, jogo 0-0, ele pegou o pênalti e aqui evitou o que poderia, o que provavelmente pelo momento do jogo seria o gol da vitória. É um goleiro de uma capacidade incrível. Quando o Veloso diz, é um garoto, e as imagens acabaram entrando aí no momento que eu estou falando isso, é um garoto que vai aprender. O Hugo aprendeu com os erros dele, né? Também alçado muito jovem ao gol de um time também, com uma cobrança, com uma repercussão muito grande. Ele já falou muito abertamente sobre isso, né? Exatamente, o Hugo errou no campo, errou fora do campo, dito pelo próprio, aprendeu. Vai acontecer com o Estevão também. E hoje o Hugo Souza hoje é um jogador com
com uma trajetória de quem vai só subir de produção. É o famoso foguete não tem ré. Parece que o Hugo agora está vindo numa trajetória porque está agarrando muito, está equilibrado, parece estar consciente. A cobrança que ele falou lá, né? Não gostei da postura do time. Esse tipo de coisa é de quem está vivendo, né? de quem tá vivendo um momento muito feliz na carreira, né? Liderança e confiança. Deixa eu aproveitar e convidar a galera de casa de novo a participar da nossa enquete. Agora sim, enquete aberta no nosso canal do YouTube e você vai poder votar, hein? Foi justa a expulsão do Yuri Alberto? Sim ou não? Eu quero ouvir você de casa que está assistindo o último lance com a gente. Tem um detalhe, tá? O Yuri Alberto foi expulso sem ter feito nenhuma falta no jogo. Eu acho que eu nunca vi isso na minha vida, né? Deixa eu ir lá para nossa cabine então, com o André Henning, com o Betão, que transmitiram o jogo aqui na TNT e na Max e que viram isso tudo de perto, né? Não sei se já viram isso em tantos anos de carreira narrando, jogando. Um cara ser expulso sem ter feito nenhuma falta, André Henning. É raro, hein? Ô Otávio, boa noite mais uma vez. Eu não sei, talvez uma reclamação daquelas de xingar o árbitro e tal e tomar um vermelho direto, mas realmente se teve, ela foi assim esporádica, né? Porque não é normal. Agora, pra mim, no meu entendimento, expulsão justa. E o que você falou só reforça o fato de eu entender como uma expulsão boba, que o Yuri Alberto não deveria ter se colocado nessa situação. Nem do voo na bandeirinha, que vamos lá, ele tá acostumado, ele não sei o quê, tomou o amarelo, ele tem que se preocupar ainda mais na sequência do jogo, porque ele já tomou um amarelo que ele deu um mole, no segundo ele pediu para tomar o segundo amarelo. Eu acho que a expulsão foi justa. Eu concordo com o André, são dois cartões evitáveis, né? Aí você vê uma situação, ele tomou o primeiro cartão porque deu um chute na bandeirinha. Se caso ele precisasse matar uma jogada, ele já estaria exposto, né? E aí teve a simulação, não fez falta, igual foi você comentou, mas cometeu 2 atos de infração dentro da regra do jogo. Pô, muito claro o lance, Otávio. E na hora, cara, eu fiquei assim meio sem entender. Eu pensei, será que ele reclamou e xingou o juiz, alguma coisa? E depois a imagem fica muito evidente e o Klaus está na frente. O Klaus que em vários momentos da partida hesitou, que o Klaus ficou meio inseguro, mas em determinados momentos ele teve muito próximo. Quando não marcou o pênalti no toque de mão do André Ramalho, ele não marcou com convicção. E esse foi um lance que ele marcou com convicção. Ele foi lá, deu o amarelo e falou, olha, sinto muito, meu jovem, tchau. E até porque as pessoas estão acostumadas, assim, que quando dá cartão amarelo, quando é um lance dentro da área. Mas é a simulação igual, dentro da área ou fora da área é simulação, então amarelo merecido. A regra fala em simulação assintosa, né? No ato assintoso de tentar ludibriar o árbitro, independente se é dentro ou fora da área. O lance foi bem aqui na nossa frente, ô Ricardinho. A gente estava aqui no palco já se preparando para o último lance. E o que ficou muito claro, assim, foi muito emblemático, é que o Yuri sequer reclama, né? Acho que ele percebe a lambança que ele fez e ele não reclama com o árbitro. Ele abaixa a cabeça, depois ele vai, abraça ali o Ramon meio que se desculpando, né? Ele percebeu a besteira que ele fez, né? Aí ficou muito claro, né? Ficou muito claro. O primeiro cartão, você tá no campo do adversário, você vai dar a voadora na bandeirinha, o árbitro vai dar o cartão. É muito difícil ele não dar o cartão. Hoje é automático. Hoje é cartão automático, isso já está depois da... É a regra Luciano, né? Luciano, exatamente. Depois do que o Luciano fez foi lá na Neoquímica Arena, criou-se a regra Luciano, hoje é automático. Não precisa nem ser clássico. Né? Não precisa nem ser clássico. É uma determinação. Perfeito. É uma determinação. Essa regra, Ricardinho, essa atitude, ela gera, um cartão e 2, uma grande confusão. Numa dessa pode gerar uma grande confusão, porque... O cara voar na bandeira do time adversário é um sinal de desrespeito. Hoje chutar a bandeira do adversário é igualzinho tirar a camisa. Perfeito. É cartão automático, não cabe debate. E o segundo cartão, ô Yuri Alberto, aqui, eu e você e eu. Help me, I help you. Beleza fatal, você não vai ter emprego, irmão. Você vai ficar fora da novela. Que susto. Porque você foi um péssimo ator. Eu achei que ele fosse fazer a cena. Qual cena? Eu achei que você agora... Calma. Você virou pra câmera, eu falei, ele vai fazer a cena. Não dá ideia, assim, não, André. O segundo aqui, a gente mostrou a imagem aí. Ele procura o adversário.
Ele tenta a simulação, ele faz a simulação. Ah, não tem discussão. Eu tenho algumas restrições com o Rafael Claus, mas na expulsão hoje ele acertou em cheio. Tá aí o primeiro cartão e a gente vai ver a imagem agora. Prestem atenção, ó, ele dá o tapa pro lado e ele procura o jogador do Palmeiras. Olha lá. Isso aí, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu sou apiteiro, é vermelho direto. Vermelho direto. Por que você tá me expulsando? Porque nem pra ator você serve. É rua, é street. Ô Veloso, você durante a transmissão ali nos lances dos 2 pênaltis, né? O primeiro que foi aquela mão do André Ramalho e tal, você ativou o modo sincerão, falou, não foi pênalti, foi bem na minha frente, tocou no corpo dele antes e tal. E depois o do Estevão, você falou, não, foi pênalti e tal. A expulsão do Yuri Alberto, qual que é a sua opinião? De lá de onde eu estava, no segundo tempo, não dava para ver. Quando ele levantou o amarelo, eu achei até que era para o defensor do Palmeiras, porque eu vi o Yuri caindo. Uma falta no contra-ataque, falei, alguém foi expulso. Aí o André fala que foi pro Yuri, aí vendo o lance agora, a imagem, o Yuri foi muito juvenil, né? Ele vai lá dar um chute na bandeira, que sabe que é amarelo. É uma determinação, uma regra que tem punição do amarelo. Aí ele vai simular uma falta como essa aqui, passou longe, não chegou nem a tocar no jogador do Palmeiras, caiu, o Claus veio, o Claus acertou nos 3 lances, né? No 4 também, mas o da bandeira ele só cumpriu a regra. Mas nos 4, nos 3, né, que ele não precisou interpretar, porque outra regra, ele foi muito bem. O pênalti que não foi, o pênalti que foi, a simulação do Yuri. Então o Claus foi muito bem. E eu falei com ele antes do jogo, esse era o clássico número 100 do Claus. Ele estava muito feliz de estar atingindo essa marca e eu acho que foi muito bem na partida. Ô André, oi. Você falou que o Veloso tinha te contado alguma coisa sobre o Hugo. A gente tava batendo papo. Que história é essa aí? A gente chega muito cedo no estádio e tal, e eu tava matando saudade do meu amigo Cabelo de Boneca, o grande... E aí a gente tava batendo papo. Aquela resenha, né? E falando dos goleiros e tal, e aí começamos a falar do Hugo. E aí o Veloso falou assim, cara, se eu sou batedor de pênalti e hoje tem um pênalti, eu como batedor do Palmeiras, eu chuto no meio do gol. Porque no canto ele busca. Então, se eu fosse bater um pênalti hoje, eu chutaria no meio do gol. Você falou isso pra mim ou não falou, Veloso? Falei pra você e falei pro Estevão também. Ah, é? Eu tava atrás do gol. Você tentou dar a dica pra ele? Claro. Olha que... Ele tava olhando pra mim, eu falei, bate no meio. Aí ele bateu do lado. Acho que ele não me entendeu, ele não me ouviu. Porque se vai no meio... assim, é mais difícil, né? Vai ser com o pé, ele vai ficar parado, mas normalmente ele não fica parado. Meio alto, tem que ser no meio e alto. De segurança, né? Uma pancada no meio, né? Mas aí vem a pergunta. Careca, se fosse você bateria no meio forte ou cavadinha? Irmão, se fosse eu ia estar me borrando, eu ia estar longe. Eu ia estar longe pedindo pra algum companheiro bater. O máximo que eu ia fazer era que nem fez o Gustavo Gomes. Eu ia segurar a bola. Machão, né? Com aquela porra. Entregava pra outro. E falava, vai você. A resposta é sua, né, irmão? E o interessante dessa defesa, assim, que a bola vem bem embaixo do tronco dele e ele tem agilidade de fazer o movimento, recolher o braço para pegar a bola, né? Foi muito ágil. Porque ele tá mais longe do que a bola. A envergadura dele é maior do que onde vai a bola, né, velho? Né, Betão? Tem muito lance desse que o cara acaba tomando gol porque passa embaixo da costela dele, né? E ele teve... agilidade, né? Os preparadores ficam malucos quando a gente fala reflexo, mas ele teve o tempo de reação para mexer a mão e não deixar a bola passar embaixo dele. Cara, assim, o primeiro, assim, seria um clássico histórico, né, para esse garoto, porque ele jogou bem. Eu acho que até que não foi a melhor partida dele, mas ele jogou. Concordo. Ele jogou bem. E, assim, cara, ele é o cara responsável pelo pênalti. Numa grande jogada em que ele limpa 1, 2 e só no terceiro que ele é derrubado. E ele vai embora daqui a pouco, né? Dependendo da tabela que vier do Campeonato Brasileiro, dependendo do que acontecer no Campeonato Paulista, esse vai ser o último derby dele, a gente não sabe. Então, ele poderia hoje dar o gol nos acréscimos de uma vitória histórica para o time do Palmeiras. Agora, o Betão, você foi capitão, você foi líder durante muito tempo. Tem que pegar o garoto, tem que acolher, tem que abraçar o garoto, porque ele tem uma história linda pela frente. E assim, ele não pode se deixar abalar. Eu sei que é difícil, mas os companheiros têm que ajudar nesse momento. Né? Com toda certeza. O que eu acho mais interessante de ver o Estevão jogar, a primeira vez que eu estou vendo presencialmente,
O que ele tem, mesmo sendo jovem, ele tem o que falta em muitos clubes. Ele chama a responsabilidade, ele quer o jogo, ele quer decidir, ele quer resolver e tem capacidade para isso. Certeza que esse pênalti não vai apagar nada do que ele construiu no Palmeiras. E como você falou, os líderes, os mais velhos, tem que chamar ele, colocar debaixo do braço e dar mais moral para ele para que ele continue tendo essa personalidade para jogar. Diga, VS. Não, ninguém. Não, Então eu vou, pera aqui. não? Era eu testando o microfone aqui. Tá bom. Ó, tem- Então, testa aí pra gente ver se tá Ei, bom. tá bom, tá. Som. Agora tá O ótimo. futebol, né? Estamos com o Veloso aqui, o Betão jogaram muito. O futebol é muito cruel, né? Porque se ele faz o gol, o moleque tem personalidade, foi lá, bateu o pênalti, deu a vitória pro Palmeiras. Como o Hugo pegou, ele vai ficar marcado por não ter feito o gol. Você vai do céu ao inferno rapidinho, mas continua né, tendo personalidade. Muito claro, sem dúvida, né? sem dúvida. É isso. Só que ele teria decidido, né? E não decidiu. Assim, é Hoje, difícil, o cara. torcedor, o Ricardinho, do Palmeiras, ele saiu aqui do Allianz Parque, ele viu o jogo na TNT e na Max, e ele ficou chateado, evidentemente. Mas eu não creio que nenhum torcedor do Palmeiras hoje tenha falado algo do tipo, tá vendo? Vai deixar esse garoto pipoqueiro aí bater o pênalti. Não. Nem pode, né? Não. E ele nem já pode, mostrou né? que é um moleque que se envolve muito, né? É. No Brasileiro, depois do jogo contra o Fluminense, ele também sai chorando, né? Ele sai meio ali cambaleante e tal, porque era o jogo que o Palmeiras passava a não ter mais chance de título, né? Então ele ficava claramente abalado depois daquele jogo. Hoje ele dá um outro sinal de que se envolve muito no jogo. Vamos ver números da partida. Deixa eu colocar na tela aí pra gente analisar um pouquinho o jogo através dos números da partida. 63% de posse para o Palmeiras contra 37% de posse para o Corinthians, o Palmeiras tendo muito mais a bola. Com isso, consequentemente, distribuindo mais passe, né? 556 contra 338, 23 finalizações do Palmeiras contra só 4 do Corinthians. Acho que pesa o fato do Corinthians ter jogado boa parte do segundo tempo com um homem a menos, mas é impressionante o número de finalizações muito maior para o Palmeiras, né? 6 faltas contra 11, nenhum cartão vermelho para o Palmeiras, um cartão vermelho para o Corinthians, o do Yuri Alberto. 9 escanteios teve o Palmeiras, 4 escanteios teve o Corinthians. Esse então os números do jogo. E o primeiro tempo, ele tem uma história também, ô Veloso, que naquele erro do Richard Rios muda um pouco o panorama da partida, né? O Palmeiras estava botando o Corinthians na roda, estava tocando de primeira, estava muito mais perto de fazer o segundo gol, e aí um erro que o VS definiu muito bem, né? No clássico, um erro custa caro demais. E né? muda a atmosfera do estádio também. Total. O Palmeiras fez um primeiro tempo melhor. Aliás, no primeiro tempo o Corinthians chutou 2 bolas no gol. O gol e a cabeçada que o Everton pegou. Foi isso. Que, aliás, uma baita de uma defesa. Defesaça. No mais, o Palmeiras tomou conta do jogo. E eu acho que o Abel foi muito bem quando ele muda o esquema do time e surpreende o Ramon. E isso criou toda a dificuldade para o Corinthians, que demorou demais para ajustar a marcação, e o Palmeiras mandou no jogo. Se não é o erro ali que o Richard Rios acaba perdendo a bola para o Memphis, o Palmeiras tinha uma condição muito tranquila no jogo, dominando a partida. Mas acabou acontecendo o erro do Richard, que deu um empate, e aí o Ramon teve tempo no intervalo de ajustar a marcação. E aí no segundo tempo o que nós vimos? Uma disputa individual ali, porque estava encaixada a marcação. Cada jogador tinha o seu espaço, a sua marcação definida, e aí vale muito a vencer essa individualidade, buscar vencer o adversário ali naquele espaço. E o Palmeiras, mesmo com a movimentação, conseguiu criar mais, e aí outro fator que mudou o panorama da partida foi a expulsão do Yuri. Aí realmente o Palmeiras continuou com mais posse de bola, mandando no jogo, o Abel fez as alterações, usou as armas que tinha e deu certo, porque o Palmeiras pressionou, teve as melhores oportunidades, teve o pênalti e infelizmente o erro lá do Estevão. O VS, em determinado momento ali do final do primeiro tempo, você fala, pô, o Ramon deu uma espelhada, né? Ele acerta o Betão, time. Na verdade. O Betão lê na verdade. esse espelhamento e você lê que o Coronado cai lá pro lado esquerdo e ele monta um losango, né? Que aí esse losango passa a fazer o Corinthians ter um pouco mais o meio de campo, que estava sendo engolido pelo Palmeiras no meio de campo. Né? O primeiro tempo foi uma superioridade muito grande do Palmeiras, com uma produção um pouquinho mais perigosa. O Hugo fez outras 2 defesas, teve bola que passou, o Piquerez bateu uma que passou, tirando tinta é exagero, mas passou perto. No segundo tempo, eu já acho que o Palmeiras foi o famoso, antigamente dizia lá, eu sou do tempo eu e o Ricardinho, do tempo de cachorro com linguiça, o Veloso também, e o André também. Como é que é?
O tempo do cachorro com linguiça. Filipão criou essa, né? Amarrava, né? Amarrava cachorro com linguiça. Mas falava o negócio do Cerca Lourenço, que o Palmeiras no segundo tempo teve bola, cercou e não teve perigo. Palmeiras no segundo tempo teve duas chances, a cabeçada do Mike e o pênalti que o Hugo defendeu. Girou e não fez nada. Então assim, no primeiro não. Primeiro o Palmeiras jogou bem e acho que o erro do Richard Rios, ele apagou, não apagou, mas ele deu um gosto ruim para um primeiro tempo que foi muito bom do Palmeiras. O Rodrigo Fragoso chegou a dizer que o Abel não estava nem falando com o time, porque o time estava fazendo o que ele queria. E o erro acabou tendo um peso grande. Aí a gente vai cair naquela cobrança do torcedor do Palmeiras nesse momento, né? Tá faltando mesmo um camisa 9? Tá faltando o cara para fazer o gol? Então, no quando a bola chega, depois do que ele fez com o zagueiro que entrou, eu acho que ele escancarou. Até o Veloso chamou a atenção. É isso. Eu acho que o que ele faz, a atitude dele... Colocar um cara alto de referência, né? E o zagueiro, falando assim... Com o Benedetti, né? Ele tá mostrando pra todo mundo, tá falando, olha aqui, ó. Eu tô colocando um zagueiro no final do jogo pra virar centroavante porque eu preciso de um centroavante. Mas beleza, vamos lá. No segundo tempo, fala um centroavante que você... Top do mundo aí, Ricardinho. O homem sem título. Harry Kane. Beleza. Isso. Se no segundo tempo tá o Harry Kane lá dentro da área, não teria feito grande coisa não, tá? Porque acho que o Palmeiras teve dificuldade de levar a bola até lá. Teve escanteio, né, Vitor Sérgio? A bola viajou muito. Escanteio não. O que é? Escanteio, o Palmeiras bateu 9, 7 a bola ficou no primeiro pau. Mas não é problema meu, problema de quem tá batendo. Se você tem um centroavante, você tem que jogar essa bola ou na marca do pênalti ou na segunda trave. Mas aí o centroavante não resolveria. Mas ele ia reclamar com os caras. Tinha que ter pelo menos o cara da casquinha na primeira trave. E eu vou apimentar um pouquinho essa discussão, né? Nos números está mostrando que o Palmeiras teve 23 finalizações e o Corinthians 4. Ou seja, o Corinthians foi melhor em finalização. Porque de 4 fez um gol. O Palmeiras deu mais 23. efetivo, né? Aquilo que o Abel sempre fala, né? Efetividade, né? É isso aí, rapaziada. Vocês viram aí a opinião da galera da TNT Sports falando sobre o jogo. E eu vou dar minha opinião, rapaziada. Primeiro tempo, muito difícil, muito difícil. O Corinthians realmente, cara, entrou... Cara, a disposição tática do time tava meio ruim. Não tava achando o Palmeiras. O Palmeiras tava, assim, encaixando no jogo, marcando pressão, roubando bola, pressionando o Corinthians, e por sorte a gente não saiu com um placar pior aí no primeiro tempo, né? O Ramon Dias demorou um pouco para ajustar ali, trouxe o Ranieri mais para trás, formou praticamente 3 zagueiros ali, espelhou, né, como o Betão disse, a disposição tática do Palmeiras ali, e aí conseguiu encaixar, e aí o Corinthians voltou a jogar, depois do gol isso. E o gol que o Corinthians tomou, um gol de erro defensivo, né, dos 2 zagueiros do Corinthians ali perdidos, né, o André Ramalho, ele em vez de ficar para fazer a linha de impedimento e o Maurício sair sozinho e ficar impedido, ele acompanhou, deu posição para o Maurício, o Kaká por sua vez vendo a posição do André Ramalho não fez a cobertura, então ficou cada um fazendo uma coisa ali, perdido, e acabamos tomando o gol. Uma coisa que eu já venho batendo faz tempo é essa defesa do Corinthians. A defesa do Corinthians precisa se acertar. Não dá pra ficar tomando gol besta todo jogo, né? Se comportou bem aí no segundo tempo. O primeiro tempo do Corinthians foi muito ruim. Aí teve essa alteração do Ramon Dias, conseguiu acertar. O Memphis roubou a bola do Richard Rios, botou, o Yuri Alberto fez o gol. E aí, infelizmente, no segundo tempo, tudo que a gente estava esperançoso ali de fazer para buscar uma vitória acabou, foi embora na cavada de falta ali do Yuri Alberto, que o Klaus pegou, meteu o amarelo e acabou expulsando, e o Corinthians só se defendeu. Graças a Deus o Hugo salvou a gente, sai com um ponto lá do Allianz Parque, pela situação, não é o ideal, mas pela situação foi bom sair com um ponto, né, porque jogou praticamente um tempo inteiro com 1 a menos na casa do rival, então é isso, a gente contra eles lá no mata-mata. Se Deus quiser, o Corinthians já tá classificado aí, vai passar, vai chegar nas finais do Campeonato Paulista, e lá a gente vai resolver isso aí. Bom, valeu, rapaziada. Corinthians 1, Palmeiras 1, Corinthians 1, né, lá no Allianz Parque. E é isso, levamos um ponto lá dos porcos e tamo junto, fiel. Valeu, falou, é nóis.